Você tem que olhar para você e não o outro. Por que você está olhando o outro? Aliás, Jesus falou isso: tira a trave que está no teu olho, em vez de querer tirar o cisquinho do teu irmão. Então, veja como é que a gente deve ter atenção. Oh, Senhor. Quer ver? Ó, tem um texto tremendo para a gente fazer. Olha como é que é bom. É o Salmo 139:4. Olha que tremendo. Todos nós devíamos pedir isso a Deus, porque todos nós temos, em algum aspecto, em algum momento, em algum nível, a gente nas fala as coisas. Mas louvado seja Deus que vem até nós a cada dia, nos iluminando e freando a nossa língua. Olha lá. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Então, eu não tenho como esconder nada dele. Nada. Quem sou eu para esconder? Mas tem um texto que fala: põe um guarda na minha boca, Senhor. Põe um guarda na minha boca, para que eu fale só bem e não mal. Você quer realmente ter uma vida longa, longos dias, prazer e felicidade? Vamos aprender com o Senhor então? Como é que nós devemos fazer? O que devemos fazer? Então vamos lá. Versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. A primeira coisa. O que sai da nossa boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. O que sai da nossa boca é poderoso demais. Ele prometeu em João 12:32 que quando ele fosse levantado da terra, ele nos levaria com ele para a cruz. Nós fomos crucificados com Cristo, conforme está escrito em Romanos 6:6, para que o pecado fosse destruído. Nós morremos com Jesus, Romanos 6:7. Porquanto quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, versículo 8. Versículo 4 fala que nós somos sepultados com Cristo. E Efésios 2:6 diz que nós somos ressuscitados com ele. Oh, amados, agora como filhos de Deus, como santos, nós devemos lembrar que o temor do Senhor é quem vai nos guiar. Mas o Senhor, quando entra em nós, quando ele vem fazer morada em nós, quando o amor de Deus é derramado no nosso coração, quando o coração é trocado, amados, isso aqui passa a ser o centro da nossa vida, o centro do nosso prazer e da nossa alegria. Ah, como é gostoso estar aqui. Ah, como é bom estar aqui. A gente tem um compromisso que não é por esforço, mas é por prazer, é por amor. E aí eu vejo, não tem falta alguma aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que são regenerados em Cristo, que nasceram de novo. Deus está falando para mim e para você hoje, meu amado. Não terá falta alguma na tua vida, mesmo que você não tenha pão para comer. O que não vai faltar é o Senhor em nós. Porque Ele é poderoso, todo-poderoso, absolutamente todo-poderoso, para fazer com que a gente, no meio da fome, seja suprido por Ele. Sem que a gente coloque nada na boca. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que tremendo. Pelado, com frio que ninguém suportaria aqui, ele estava ali. Com fome, sem ter o que comer, sem ter o que beber, no extremo. Eu vejo que Deus levou esse homem ao extremo da vida dele por causa de Jesus Cristo e por causa do Evangelho. Porque ele era um fariseu. Ele conhecia as Escrituras de uma forma com que nenhum de nós aqui conhecia. Ele tinha um conhecimento do Criador de uma forma tremenda. Ele conhecia isso. Será que ele teve falta alguma, Mariano, nessa hora? Será que faltou alguma coisa para ele na hora que ele estava com fome, com frio, com nudez? Será que faltou alguma coisa? E aí que eu falo da perspectiva que nós temos que ver nesse texto. Eu tenho certeza que o que não faltará na sua vida, nem na minha, como não faltou na vida do apóstolo Paulo, é o poder de Deus para que a gente enfrente essas dificuldades extremas. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás em mim, a tua vara e teu cajado me consolam. Aquele que nasceu de novo, aquele que creu que foi atraído por Jesus, que foi crucificado com Jesus, que morreu com Jesus, que foi sepultado com Jesus e ressuscitado com Ele, aquele que teve o seu coração trocado, a sua natureza trocada, a sua vida trocada, aquele que agora é templo do Espírito Santo, o templo do Deus vivente, o templo do Senhor, ele pode, em algum momento da sua vida, passar por alguma situação onde ele pereça fome. Provar e ver de que o Senhor é bom. Então faça a prova para ver se ele não é bom. Prove se ele não é bom. Então a gente precisa aprender a reconhecer o erro, né? Quando a gente fala alguma coisa que o Senhor mesmo vem e ensina. Não, tá aqui outro texto. Meu filho, fale de mim assim, ó. Prove se Deus não é bom. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. E ainda fala mais. É feliz o homem que nele confia. E o verso 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Olha, é mais um texto. Preciso me reparar aqui.
porque a gente sempre, ou pelo menos eu ouvi e estava repetindo isto. Que tem um texto tremendo onde Deus fala assim: faça a prova de mim, me prove se eu não vou abençoar você. Deus estava falando a respeito de quê? Quem sabe? De dízimo. Eu tenho o maior respeito e vou respeitar até o fim da minha vida qualquer forma de pensamento a respeito de dízimo e de contribuição. Tem pessoas que são favoráveis e acreditam que o dízimo é uma coisa que nós devemos colocar em prática, assim como eu. Mas tem pessoas que acreditam que o dízimo não deve ser colocado em prática porque foi substituído por uma forma de contribuição. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu olho para a palavra de Deus e vejo Deus falando para mim: traga os dízimos à minha casa e faça a prova de mim se eu não vou abençoar você, de uma maneira extraordinária. Eu tenho vivido isso, eu tenho sido muito feliz com relação a isso, e acredito que a grande maioria de todos nós tem vivido isso. E eu quero falar para os amados que nos visitam, que estão nos visitando, que a gente não fala disso aqui, tá? A gente não fala de dinheiro. Estou só citando um texto que ele fala assim: faça a prova de mim. E eu lembro mesmo, Palmeiras, de ter falado assim: olha, não encontro em nenhum outro lugar um texto onde Deus fala, faça a prova de mim. Aí Deus me calou agora e falou: então tá aqui o texto que você está dizendo que não tem. Provar e vede que o Senhor é bom. Então faça a prova para ver se ele não é bom. Prove se ele não é bom. Então a gente precisa aprender a reconhecer o erro, né? Quando a gente fala alguma coisa que o Senhor mesmo vem e ensina. Não, tá aqui outro texto. Meu filho, fale de mim assim, ó. Prove se Deus não é bom. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. E ainda fala mais. É feliz o homem que nele confia. E o verso 9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Que tremendo que é isto. Agora deixa eu colocar numa perspectiva. O Filho de Deus, eventualmente, por algum motivo, aquele que nasceu de novo, aquele que creu que foi atraído por Jesus, que foi crucificado com Jesus, que morreu com Jesus, que foi sepultado com Jesus e ressuscitado com ele, aquele que teve seu coração trocado, a sua natureza trocada, a sua vida trocada, aquele que agora é templo do Espírito Santo, o templo do Deus vivente, o templo do Senhor, ele pode, em algum momento da sua vida, passar por alguma situação onde ele pereça fome? Pode ou não? Eu digo a vocês que sim. Mas então, por que está escrito que não vai ter falta alguma? Pera, é só a perspectiva que você está olhando. Ele está falando que falta alguma de pão? Falta alguma de alimento? A gente pode até colocar isso nessa perspectiva. Eu posso até orar na minha casa falando: Senhor, eu tenho certeza que nunca vai deixar de faltar pão na minha casa. Tudo bem, amém. Viva por esta fé. Tá tudo certo. Mas o que eu entendo? Qual a perspectiva que Deus me dá a respeito disso? Mesmo diante da fome, não vai faltar o Senhor me fortalecendo para passar isso. É isso que eu entendo. Não faltará a força do Senhor para me fazer passar quando não tiver alimento, se isso acontecer na minha vida. E quero dizer para você porque o apóstolo Paulo, que foi um homem muito provido de recursos, segundo teólogos, não segundo a Bíblia dá um entendimento, ele era fazedor de tendas, ou ele era do ramo da construção civil hoje. Ele, provavelmente, a família dele era uma família que tinha recurso, mas ele teve que considerar tudo, não só toda a sabedoria religiosa dele, mas como toda a sua vida e empreendimentos, ele considerou tudo menor para ganhar a Cristo. E depois que o apóstolo Paulo, ele começou a ser perseguido, o perseguidor passou a ser perseguido, quando ele começou a pregar o novo nascimento, quero mostrar para os amados um pouquinho do que ele passou. Um pouquinho do que ele passou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, quantas vezes Paulo foi açoitado por causa do evangelho? Está lá escrito, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos das minhas nação. Em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Pelado, com frio que ninguém suportaria aqui, ele estava ali. Com fome, sem ter o que comer, sem ter o que beber, no extremo. Eu vejo que Deus levou esse homem ao extremo da vida dele por causa de Jesus Cristo e por causa do Evangelho. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Vocês acreditam? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acreditam que Paulo conhecia esse texto? Eu tenho plena certeza, isso é coisa minha, plena certeza que ele conhecia isso. Porque ele era um fariseu.
Ele conhecia as Escrituras de uma forma com que nenhum de nós aqui conhecia. Ele tinha um conhecimento do Criador de uma forma tremenda. Ele conhecia isto. Será que ele teve falta alguma, Mariano, nessa hora? Será que faltou alguma coisa para ele na hora que ele estava com fome, com frio, com nudez? Será que faltou alguma coisa? E aí que eu falo da perspectiva que nós temos que ver nesse texto. Eu tenho certeza que o que não faltará na sua vida, nem na minha, como não faltou na vida do apóstolo Paulo, é o poder de Deus para que a gente enfrente essas dificuldades extremas. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás em mim, a tua vara e teu cajado me consolam. Por isso que, fundamentalmente, nós precisamos ter esse mistério, o maior de todos os mistérios do universo. O maior de todos, está lá em Colossenses capítulo 1, 26 e 27. O maior de todos os mistérios de toda a história humana. O maior de todos. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Que é Cristo em você, a esperança da glória. Esse é o grande mistério. Cristo habitando em você. E é por isso que nós, como igreja, estamos sempre com a alegria. Eu estava conversando com alguns irmãos aqui, deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho, que eu não aguento guardar para mim. Durante o dia todo hoje, eu cheguei aqui agora, principalmente antes de vocês chegarem aqui, eu cheguei por volta das 5 aqui. Eu estava sentado meditando aqui, e aí eu olhei para isto, e a única coisa que eu pude ver naquele momento é, Senhor, tu és tão tremendo. Porque eu vou falar assim, apenas da minha experiência, mas quero compartilhar com vocês. Há 10 anos que eu estou aqui. Há 10 anos que, culto a culto, nós estamos aqui. E eu posso olhar para alguns aqui e sei que, olha lá, os seu Carlos que estão aqui, os mais, né, o Dedê, a Nelma e vocês todos que estão aqui há muito tempo. Quanto tempo vocês estão aqui? 30, 35? 35 anos? Os mais experientes aqui? Amados, é uma coisa que não dá para você mensurar isso. Como é que nós estamos há 35 anos, ou há tantos anos, ou que seja alguns dias que você está aqui, mas eu digo com alegria, com desejo de estar aqui, com desejo de louvar a Deus, de ouvir a sua palavra, sem me enjoar. Aliás, essa palavra, ela está longe de qualquer coisa que a gente possa dizer agora, nesse momento. Mas o Senhor, quando entra em nós, quando Ele vem fazer morada em nós, quando o amor de Deus é derramado no nosso coração, quando o coração é trocado, amados, isso aqui passa a ser o centro da nossa vida, o centro do nosso prazer e da nossa alegria. Ah, como é gostoso estar aqui. Ah, como é bom estar aqui. Isso começou antes da fundação do mundo. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Nós só estamos aqui desfrutando disto. E sabe de uma coisa, meu amado? Falo de todo o coração. Amanhã nós temos um culto online. Se você quiser participar, você recebe no seu WhatsApp o link, você entra lá no Zoom e pode participar com a gente. Na quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, todas as quintas estamos aqui. Sexta-feira temos culto de casais. Olha que gostoso. Se você quiser participar, tá? E no próximo domingo, sempre às 9 da manhã, às 19 horas, estamos aqui. E eu vejo vocês sempre, nós estamos vivendo isso. Vivendo. A gente tem um compromisso que não é por esforço, mas é por prazer, é por amor. E aí eu vejo, não tem falta alguma aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que são regenerados em Cristo, que nasceram de novo. Deus está falando para mim e para você hoje, meu amado. Não terá falta alguma na tua vida, mesmo que você não tenha pão para comer. O que não vai faltar é o Senhor em nós. Porque Ele é poderoso, todo-poderoso, absolutamente todo-poderoso, para fazer com que a gente, no meio da fome, seja suprido por Ele, sem que a gente coloque nada na boca. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que tremendo. Por isso que a gente tem que ter a perspectiva certa aqui. Ah, nunca vai faltar alimento na sua casa. Aleluia, que assim seja, tá tudo bem. Mas pode ser que a coisa um dia volte a dar uma piruleta que, de repente, todos nós aqui possamos passar por situações tremendas. E aí, como é que vamos estar diante delas? Eu vou lembrar do apóstolo Paulo. O que ele passou? Aliás, vamos fazer um exame aqui. Tudo que você deu que o apóstolo Paulo passou, o que você passou até hoje por causa do evangelho? Às vezes eu fico até envergonhado, né? Falar, a gente não sofre não, cara. Eu vejo que o nosso sofrimento hoje é muito mais espiritual, é muito mais interior, mas ele sofreu na pele. Na pele. Você já viu o que é ser açoitado, apedrejado por causa do evangelho? Então nós devemos dar glórias a Deus por aquilo que somos em Cristo. Lembre, meu amado, Jesus te atraiu no corpo dele. Ele prometeu em João 12:32 que quando ele fosse levantado da terra, ele nos levaria com ele para a cruz.
Nós fomos crucificados com Cristo, conforme está escrito em Romanos 6,6, para que o pecado fosse destruído. Nós morremos com Jesus, Romanos 6,7. Porquanto quem está morto, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, versículo 8. Versículo 4 fala que nós fomos sepultados com Cristo. E Efésios 2,6 diz que nós fomos ressuscitados com ele. Oh, amados, agora como filhos de Deus, como santos, nós devemos lembrar que o temor do Senhor é quem vai nos guiar. E eu quero dar a introdução para o próximo domingo. Vamos falar um pouquinho agora, mas o assunto é comprido. Assim como a língua é comprida. Vamos lá? Salmo 34, estamos continuando ali. Agora vamos ver o versículo 10, que fala dos leões. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Ó, mais um texto, ó. Ainda está falando sobre alimento. Então nós podemos viver isto? Vamos viver pela fé. Vamos viver pela fé. Quem foi um profeta que Deus mandou com os corvos lá, carne para ele? Eu não tinha nada para comer, mas Deus foi lá, através dos corvos, e levou para ele. Então vamos crer nesse Deus todo-poderoso. Mas agora vamos entrar nesse assunto aqui, ó. Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha que assunto lindo. Ele vai nos ensinar agora o temor. Como é que eu temo ao Senhor? O que é temer a Deus? E aqui tem coisas profundas para que a gente possa ver. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Deixa eu colocar numa outra perspectiva. A King James, vamos ver como é que está escrito, para a gente ver de uma forma diferente. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Quem aqui gostaria disso? Levanta a mão. Quem não quer? Quem não quer? E é Deus que está perguntando ainda, então eu vou ser sincero para ele. Senhor, claro que eu quero. Então ele vai ensinar para a gente. Você quer realmente ter uma vida longa, longos dias, prazer e felicidade? Vamos aprender com o Senhor, então? Como é que nós devemos fazer? O que devemos fazer? Então, vamos lá. Versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. A primeira coisa. Olha só. Vamos ver aqui, James, como é que está escrito? Primeira coisa. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Aqui existe um culto inteiro para a gente poder falar e é pouco. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver a perspectiva que o irmão de Jesus colocou para nós, tá? Tiago, capítulo 3, de 5 a 10. Vamos ver a perspectiva dada pelo Tiago, o meio-irmão de Jesus. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. É forte isso, hein? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Autoexplicativo. O que sai da nossa boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. O que sai da nossa boca é poderoso demais. E vamos agora ver a perspectiva dada pelo Senhor Jesus. Como é que ele fala a respeito disso para nós? Vamos lá em Mateus capítulo 12, de 33 a 37. Agora a perspectiva dada pelo Senhor Jesus. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Veja que existe toda a similaridade da mesma fala de Tiago e Jesus. Claro, ele aprendeu com Jesus. Como é que fica então, pastor? Agora eu quero saber. Pois é. Como é que fica? O que sai de dentro de nós é aquilo que está cheio, o coração. Vamos lembrar. Quem é que tem coração de pedra?
é aquele que está fora de Cristo, que não nasceu de novo. Quem é que tem natureza adâmica, natureza perversa? Aquele que ainda não nasceu de novo. Ele nasce com essa natureza chamada pecado. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado. Ele veio para nos libertar desta maldição do pecado. E ele fez isso, quando nos levou com ele para a cruz. Lá na cruz ele trocou a nossa natureza quando morremos com ele e ganhamos uma nova natureza. A natureza divina na ressurreição. Então agora confessamos que temos um novo coração. E que temos agora Deus em nós. Como é que faz para a gente ser feliz? Como é que faz para a gente ter prazer, felicidade, longos anos da vida? Refreia a tua língua de falar enganosamente. Refreia a tua língua de falar mal. Por isso que eu vejo que Tiago fala assim, convém, irmãos, que não se faça dessa maneira. Se é que Deus concedeu a você a graça do novo nascimento e concedeu, em nome de Jesus, todos que estão em Cristo aqui, agora devemos ter a máxima atenção. Não é uma questão de entrar no céu ou não. Vou voltar ao texto para que a gente perceba como é que é inteligente a gente ver a palavra. Salmo 34:12, é isso que nós estamos vendo? Salmo 34:12. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem enganosamente. Então agora volta de novo o versículo 12. Aqui Deus está chamando a nossa atenção para quê? Para a nossa vida lá na glória ou aqui? É aqui. Você quer ter longos dias aqui? Você quer ter prazer e felicidade aqui? Você quer ser uma pessoa que desfrute da graça de Deus aqui? Então guarda a tua língua, não fala mal. Não julgue. Jesus falou que julgamento é uma coisa que nós não fomos habilitados. Não vem com a vida eterna a capacidade de julgar. Só tem um justo juiz que julga, que é Deus. É com a nossa língua que a gente julga. Então, uma coisa que a gente pode fazer é frear de julgar. É olhar para si, porque senão a gente pode incorrer. E eu entendo quando Jesus fala, pelos frutos se conhece a árvore. Mas veja como é que eu posso usar isso de uma forma muito equivocada e de uma forma a magoar pessoas. Ah, pelo fruto conhece a árvore, eu tô vendo, ó. Tô vendo lá as postagens, tô vendo isso, tô vendo aquilo outro. Peraí, mas quem sou eu? Eu tô colocando um salto alto desse tamanho para falar que eu sou melhor que todo mundo. Tô vendo o quê? Tô vendo o quê? Ridículo. Você tem que olhar para você e não o outro. Por que você tá olhando o outro? Aliás, Jesus falou isso, tira a trave que tá no teu olho, em vez de querer tirar o cisquinho do teu irmão. Então, veja como é que a gente deve ter atenção. Ô, Senhor, quer ver? Ó, tem um texto tremendo pra gente fazer. Olha como é que é bom. É o Salmo 139:4. Olha que tremendo. Todos nós devíamos pedir isso a Deus, porque todos nós temos, em algum aspecto, em algum momento, em algum nível, a gente nas fala as coisas. Mas louvado seja Deus que venha até nós a cada dia nos iluminando e freando a nossa língua. Olha lá. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Então, eu não tenho como esconder nada dele. Nada. Quem sou eu para esconder? Mas tem um texto que fala, põe um guarda na minha boca, Senhor. Põe um guarda na minha boca. Para que eu fale só o bem e não o mal. Para que eu seja santificado a cada dia. Para ser um instrumento de bênção e sair da minha boca, bênção e não maldição. Eu posso amaldiçoar? Claro que eu posso. Tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Eu não vou me deixar dominar por nada disso. Que nós vivamos para fazer o bem, para desejar o bem às pessoas, para ter uma visão graciosa da vida. E se fizermos assim, ainda tem o benefício da gente viver com prazer e felicidade aqui neste mundo. Então não está falando sobre a entrada no céu. A entrada no céu se dá por Jesus. Se você não está em Cristo, você não entra no céu. Agora, viver aqui de uma forma prazerosa e com felicidade, quem não quer? Eu quero. E eu tenho vivido no nível que eu estou, e você também. Mas o que a gente pode fazer? Aumentar o nível. Então, vamos refrear a língua para que a gente possa viver uma maneira muito mais especial do que estamos vivendo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Domingo que vem, se Deus quiser, vamos colocar lá, Salmo 34, versículo agora 14. Aparta-te do mal e o faz o bem. Procura a paz e segue-a. Opa, a continuidade. A continuidade. Quer viver aqui longos dias com prazer e felicidade? Domingo que vem vamos ver nessa perspectiva aqui, ó. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Como é que eu vejo o mal, pastor? Como é que eu vejo? Como é que eu tenho discernimento para saber o que é bom e o que é mal? Domingo que vem a gente pode continuar falando disso. E espero todos vocês, em nome de Jesus. Vamos encerrar com louvor, meus queridos?